Oi, gente, uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero te fazer um convite. Fica comigo aqui uns minutinhos que nós vamos estar meditando em algo da palavra de Deus, algo muito importante que o Senhor colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os nossos amados irmãos que acompanham aí este canal, tá bom? Que Deus venha te abençoar o teu lar e a tua família através da palavra de Deus. Então, está lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14, que nos diz assim: a eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que também alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então, somente aqui estes versículos da Bíblia Sagrada para que a gente venha meditar neste momento. Queridos irmãos, essa palavra aqui, ela é muito importante para nós. Eu destaquei aqui alguns pontos que eu julgo importante para que a gente venha meditar e pensar na palavra de Deus. Quando todos nós necessitamos de algo de Deus, todos os seres humanos, todos nós, queridos irmãos, nós somos seres limitados nessa terra, nós somos seres frágeis nessa terra. Então, todas as pessoas, independente se eles têm Cristo ou se eles não têm Cristo, nós necessitamos de algo da parte de Deus. Então, o cristão tem por hábito, aquele que já conhece o Senhor Jesus, aquele que já conhece a Bíblia Sagrada, ele tem por hábito, quando ele precisa de algo, ele vai buscar em Deus, ele vai orar a Deus, ele vai conversar com Deus através do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, que ele é o que intercede por nós. E ali ele vai, então, colocar diante de Deus a sua petição. E o versículo que nós lemos aqui nos diz que esta é a confiança que nós temos, que se nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Mas, queridos irmãos, quantas vezes nós podemos querer algo que Deus não quer? Quantas vezes nós podemos pensar que é bom para nós algo que Deus sabe que não é bom, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos pedir segundo a vontade de Deus. E como nós vamos saber qual que é a vontade de Deus? Queridos irmãos, tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que a gente quer, que é da nossa vontade, mas não é da vontade de Deus. Então, como que nós vamos saber, queridos irmãos? Como que nós vamos saber? A Bíblia diz assim: e sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos. Então, ele nos ouve em tudo que nós pedimos. Deus, ele sabe. E a Bíblia tem um versículo que chega a falar que antes da gente falar, ele já conhece o nosso coração. Ele já sabe o que a gente precisa, né? Agora, olha que interessante esse outro versículo aqui, ó. Eu fiz uma pergunta e depois vou responder, tá? Mas vamos continuar mais um pouquinho. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Olha que importante também este outro ponto aqui que a Bíblia está colocando para nós, né? Aqui, ele está falando que existem pecados que nós não podemos orar, porque é um pecado para a morte. Agora, que morte é essa? É a morte física? É a morte espiritual? Que morte é essa que a Bíblia se refere, queridos irmãos? É algo que a gente tem que pensar, né? Vamos pensar então aqui, vamos ver o que mais diz aqui, João aqui faz distinção entre dois tipos de pecado. Olha, pecados menos graves e que ocorrem inconscientemente, tá? E ou seja, a pessoa sem querer peca,
e os que levam imediatamente à morte espiritual, tá? Pecados terríveis, evidenciando rebelião deliberada contra Deus. Então aqui ele faz distinção, olha aqui, ó, tá? E essa morte é a morte espiritual. Então, a princípio, a pessoa morre espiritualmente. Quando? Quando ela começa a pecar deliberadamente. Ou seja, Deus já falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou várias vezes e a pessoa continua insistindo naquela teimosia. Então ela se torna iníquo, a iniquidade, que é o pecado para a morte, porque não tem mais redenção para ela, não tem mais salvação, porque ela fechou o coração, ela endureceu o coração para a palavra de Deus. Então, é a mesma coisa que ela está rejeitando a palavra de Deus. E quando ela rejeita a palavra, ela rejeita automaticamente o Senhor Jesus, porque ele é a palavra, tá? Então, o que nós descobrimos aqui pela palavra de Deus? Que essa morte é a morte espiritual a princípio e, consequentemente, todos vão ter a morte física, né? Consequentemente, depois a morte física e a perdição eterna. Tá? Então, esse tipo de pecado, o que a Bíblia diz? Que nós não devemos orar. Ou seja, porque aí é como jogar pérola aos porcos, aquelas pessoas que não querem saber. Elas não querem saber, elas já tiveram muita oportunidade, elas já tiveram, muitas vezes Deus falou com ela, né? E elas não quiseram saber. E agora, voltando àquela pergunta que eu fiz, como que a gente sabe quando Deus, a vontade de Deus para nós, irmãos? Não tem outra maneira da gente saber a vontade de Deus para nós, a não ser nós mantermos uma comunhão dia a dia com Ele. Nós estamos buscando ao Senhor dia a dia através da sua palavra. Às vezes a gente faz uma pergunta para Deus: Senhor, olha, eu gostaria de tal coisa assim, assim, assim. Aí o Senhor não responde na hora. Aí a gente continua perguntando, a gente continua buscando. Quando a gente vê, Deus usa alguém para falar com a gente, ou Deus usa a própria palavra de uma maneira que a gente nunca tinha visto antes. O versículo se revela de uma forma como a gente nunca tinha visto antes, e a gente sente que é Deus falando com a gente, né? Ou Deus usa um profeta, alguém que venha manifestar a vontade dele para a nossa vida, queridos irmãos, porque Deus, ele nunca nos deixa sem resposta, e Deus, ele tem vontade de se comunicar com a gente. Deus tem vontade, queridos irmãos, de se comunicar com a gente. Agora, Deus é santo e a gente é pecador. Então, é por isso que é necessário, quando a gente quer se aproximar de Deus, a gente procurar se separar, a gente procurar se santificar, a gente procurar se consagrar, a gente procurar se abster das coisas que a gente sabe que vai pecar, vai entristecer o Espírito Santo, que vai pecar contra Deus, entristecer o Espírito Santo, nos afastar dele. Tem tantas coisas, irmãos, que não nos acrescenta nada para aquele que é cristão, né? Então a gente deve se separar dessas coisas, se abster dessas coisas, tá? E outra coisa que eu achei importante, outro ponto que eu achei importante também nessa mensagem, é quando ele fala aqui no versículo 18, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Por quê, irmãos? Como que diz que não peca? Se a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Se a gente não analisar a Bíblia pelo Espírito Santo, se a gente não analisar a Bíblia pedindo ao Senhor que nos dê entendimento, às vezes a gente pode ficar até confuso, porque a Bíblia diz que todos pecaram, mas aqui o versículo está dizendo que não peca. Então, o que nós podemos entender aqui? Ó? Vamos ver o que a explicação da Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? Essa é a fonte que eu tô tirando. Ela vai dizer para nós, ó. Nunca compreenderemos adequadamente o Novo Testamento a não ser que reconheçamos o fato subjacente nele de que Satanás é o Deus deste mundo. Ele é o maligno e o seu poder controla o presente século mal. Tá? As escrituras não ensinam que Deus hoje controla diretamente este mundo ímpio, viu? Então o mundo jaz no maligno, cheio de gente pecaminosa, de maldade, de crueldade, de injustiça, de impiedade. Deus não deseja nem causa de nenhuma nem causa de nenhuma maneira todo o sofrimento que há no mundo, nem tudo quanto aqui ocorre procede
da sua perfeita vontade. A Bíblia indica que atualmente o mundo não está sob o domínio de Deus, mas em rebelião contra o seu governo. Olha o que diz aqui, irmãos. O mundo está em rebelião contra o governo de Deus. Então, às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente vê muito uma frase popular, um dito popular que diz assim: Deus está no controle. Irmãos, Deus, ele é poderoso acima de todas as coisas, mas nem tudo Deus está no controle. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, quando a gente vê, às vezes, uma atrocidade, a gente vê uma maldade, a gente vê uma crueldade, a gente vê uma coisa terrível, Deus não se agrada daquilo ali, Deus não quer aquilo ali. Quando a gente vê uma pessoa sofrendo, quando a gente vê uma pessoa triste, uma pessoa chorando, uma pessoa amargurada, angustiada, uma pessoa deprimida, uma pessoa querendo se matar, Deus não se agrada daquilo ali, gente. Aquilo ali tudo é consequência do pecado, do mundo que jaz no maligno, que escancara as portas para o inimigo agir. Então as pessoas, às vezes, dão legalidade para o inimigo agir nas suas vidas. As pessoas que não têm Jesus e alguns que têm também, que não obedecem à Bíblia. Dão legalidade, escancaram as portas para o inimigo agir na sua vida. Aí depois começam, mas por que isso, por que aquilo, porque eu tô sofrendo e tal, e ora por mim. Aí as pessoas se lembram de pedir oração, mas elas abriram, assim, baita espaço para o inimigo vir entrar e agir na vida delas, tá? Então é isso que a Bíblia fala aqui, ó, que o mundo jaz no maligno, tá? Mas a pergunta é, a Bíblia diz que não peca, ó, porque o que de Deus é gerado, a si mesmo se conserva e o maligno não lhe toca. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós? Que o fato de nós querermos andar com Deus, que o fato de nós querermos rejeitar o pecado, que o fato de nós querermos agradar a Deus, a Bíblia considera aqui, ó, que Deus nos protege, considera que a gente está justificado, né? Considera que a gente ali tá livre do pecado, ó. Diz que a si mesmo se conserva. Então, quando vem algo que eu sei que contraria a Bíblia, um exemplo, né? Você sabe que contraria a Bíblia, alguém sabe que contraria a Bíblia, a pessoa rejeita aquilo ali, diz, não, eu não quero, Senhor, eu não quero, em nome de Jesus eu vou vencer, né? A minha carne quer, a minha velha natureza quer, porque o inimigo não vai oferecer pra gente algo que não seja interessante, mas eu não quero, porque eu quero te agradar. Quantas vezes, queridos irmãos, eu lutei contra aquilo que vem contra nós, e que a gente sabe que é errado. Quantas vezes eu orei, eu chorei, eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero te agradar. A minha velha natureza, a minha carne quer, mas eu quero te agradar, Senhor. Eu quero vencer e Deus nos dá condições de vencer. Então, por isso que a Bíblia diz assim, ó, a si mesmo se conserva e o maligno não lhe toca. Por que não pode tocar? Porque se não houver uma legalidade, o mundo espiritual, irmãos, ele é feito de leis. E por incrível que pareça, essas leis no mundo espiritual funcionam perfeitamente. Então, se não houver lá no mundo espiritual uma legalidade, uma transgressão dessa lei, o inimigo não pode tocar, agir na nossa vida, tá? Então, queridos irmãos, qual é a lei de Deus para nós que ele deixou? É a sua palavra. A sua palavra. Aí o que acontece? Olha como o inimigo é sujo, gente. Olha, presta atenção que Deus está me dando agora aqui, ó. O que ele faz então para que a gente venha transgredir a lei de Deus? Ele muitas vezes vai e torce a palavra de Deus. Ele vai e traz a palavra de uma forma enganosa, de uma forma errônea, mas só que é uma coisa tão sutil, parece tão certinho, tão perfeito, tão bem elaborado, que as pessoas se enganam, se confundem, pensando que é Deus que está falando, pensando que é a palavra de Deus que está falando. Uma das coisas que o inimigo mais tem feito nesta última hora é usar o amor de Deus, porque ele sabe que Deus ama as pessoas. Então é usar o amor de Deus de forma torcida, para que as pessoas pensem, Deus me ama tanto, então Deus vai me ajeitar de qualquer jeito, não importa o que eu faça, não importa todas as coisas erradas que as pessoas fazem, tudo aquilo que contraria a Bíblia, elas pensam, não importa, porque Deus me ama, o amor dele está acima de tudo, então Deus vai me perdoar, e quando chegar no final eu vou estar com Deus e pronto, porque as pessoas estão enganadas, queridos irmãos, achando que o amor de Deus vai cobrir o pecado não arrependido.
arrependido. Não, o amor de Deus não pode cobrir o pecado não arrependido. Então, olha o que diz o versículo aqui, ó. Aquele que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, nós temos que nos conservar a nós mesmos, porque fomos gerados de Deus. Olha isso, gerados de novo para uma nova vida. Nascemos de novo para uma nova vida, agora transformado, agora liberto. Agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. Assim que a Bíblia diz, queridos irmãos. E nós temos que lembrar disso todos os dias. O pecado não tem mais domínio sobre nós.